Olá, queridas amigas e amigos da TV 247, do Brasil 247. É um prazer estar com vocês novamente no nono programa Arte e Resistência. Vocês me desculpem a minha cara de cansado, mas é quase madrugada aqui na Alemanha. Mas a gravação continua, o programa não pode parar, porque este programa é um grande sucesso, é um programa maravilhoso que eu tenho o prazer de conversar com os maiores artistas de diversas artes do Brasil sobre o poder infinito que a arte possui em transformar o ser humano e as sociedades. Como sempre, se você não viu os programas anteriores, não deixe de conferir na playlist do canal Arte e Resistência. Você acha aqui na TV 247. O primeiro programa eu conversei com Caco Ciocler, segundo com Sérgio Mamberti, Chico César, José Roberto Aguilar, Renato Aroeira, Tom Zé, Paulo Betti, Zé Cabaleiro, só grandes nomes de diversas áreas. E hoje eu vou conversar com uma pessoa também muito especial. Não deixem de acompanhar. Mais uma coisa, se você ainda não nos segue no Instagram, siga a gente lá, siga o programa Arte e Resistência. O endereço do Instagram está aqui embaixo na descrição do vídeo. E, logicamente, aproveite e espero que seja uma grande contribuição para a sua vida e para a resistência, mais esse programa Arte e Resistência. Vamos lá, mas antes de mais nada, como sempre, vinheta. E hoje eu tenho o imenso prazer de ter aqui comigo uma pessoa, uma artista de mil faces, uma artista que eu admiro o trabalho, sigo o trabalho há anos, e hoje a gente vai conversar sobre não somente o trabalho artístico dela, mas toda a iniciativa social e política que faz parte do universo de Elisa Lucinda. Olá, Olá, Elisa. olá, meus bens, meu bem. Muito bom tê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito frio pela sua Alemanha aí, derretendo. Estamos no contrário. Eu no inverno, vocês no verão. Mas a gente se completa, né? Pois é, mas você falou que a neve já está derretendo um pouquinho, né? Sim, sim. E é A isso gente aí. teve um inverno super rigoroso aqui. Olha que interessante, que bonito também. Um inverno um dos mais rigorosos dos últimos tempos. E por quê? Por causa do corona e da pandemia, menos indústrias, menos carros, menos fábricas, né? E até o planeta Terra responde na hora, né? Com um inverno muito mais Potente, genuíno, né? muito mais potente, podendo ser, né? Tá na cara que a nossa presença é tóxica, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos ver. Será que o ser humano aprende alguma coisa com a Cara, eu me pandemia? lembro de um filme que eu vi, já começou, né? Não, eu me lembro de um filme que eu vi, filme B, eu gosto de filme ruim, sabe? Eu gosto de filme ruim quando não quero, quando não, também não se podia escolher tanto, mas eu me lembro de ver assim, aquele filme que eu não estou gostando, mas ele é tão ruim que ele chega a ser trash, sabe? Que chega a ser engraçado e tal. Sim. Eu me lembro que esse era um desses filmes. É, e aí a extraterrestre, ela chega nos Estados Unidos e ela encanta um dela, ela tem uma parada que ela transa e o DNA dela se dinamiza e ela vira uma outra mulher, sempre gostosa. Negra, ruiva, loura. O cara começava a transar, ela se transformava numa mais gostosa ainda, sabe? Asiática. E aí ele ficou louco, mas era a mesma, só que com variados fenótipos, variados variadas carcaças, digamos assim.
estéticas. Então era um sonho, né? Ele ficou louco. Aí o cara, que era o chefão, o grande investigador da CIA, vai procurá-la, porque é uma questão de, sabe, aquelas coisas de segurança de Estado, ela é uma invasora, não sei o que lá. E aí ela tá aí, tem a cena final, ele se apaixona por ela, ele quer ir embora com ela. O tal fodão lá da CIA. Aí tem aquela nave, uma nave bem parecendo que é da Xuxa, sabe? Aquela cenário. Eu me lembro disso. E ela assim, toda gostosona na porta da nave, e ele chorando, me leva com você pro seu planeta. Aí ele fala, você tá mal. Ela fala, você tá louco. Se eu aparecer lá em casa com um terráqueo, meu pai me mata. E eu adorei ter visto esse filme. Eu contei tudo isso para dizer que eu acho que os terráqueos são assim, tipo assim, são os negões, no sentido do preconceito que se tem, né, contra os coisa, mas eu prefiro me dizer melhor, são os vilões. Né? Tô falando que eu acho que a gente nosso comportamento é tão ruim, tão predador, nosso caminho está muito torto. Sem dúvida. Eu estava esses dias mesmo observando isso. Eu estava agora, como eu te falei, o inverno passou um pouquinho e está começando a brotar os primeiros brotos de primavera, o que é lindo, né? E o meu cachorro estava brincando lá fora na natureza e eu pensei, isso é a perfeição mesmo, né? O ser humano é o que desconstrói essa perfeição, né? Através da sua ação. Agora, não precisava ser assim, né? O ser humano, ele tem o potencial da benevolência também. Da criatividade, que não precisa ser predatória, sabe? Enfim, eu acho que a gente está num caminho muito, a humanidade muito equivocada, assim. A questão do dinheiro também ter ocupado um lugar, um pilar, né, de orientação de vida como um Deus, né? Então, é assim, se mede felicidade pelo dinheiro, muito doido. Muito doido. Os ricos são modelo de felicidade, umas vidas caidíssimas, umas vidas horrorosas, umas vidas que só dormem à base de muita medicação e só despertam à base de outra dose de medicação. Sabe, no entanto, são referência de felicidade, é muito torto isso. É uma verdadeira inversão de valores, né? E como você bem colocou mesmo, o dinheiro ele se torna quase que uma deidade, né? O capitalismo elege o dinheiro como um novo Deus, né? E consome as pessoas, e as pessoas elegem essas pessoas como as grandes vencedoras, né? Enquanto essas pessoas normalmente são vazias, né? É verdade, é verdade. Jean, Isa. Jean, Oi, diga. não esquece, não pede você falar, não. Deixa eu pegar uma coisa aqui para mim, Fica à vontade. negócio que eu tive uma ideia. Enquanto eu não vou nem editar isso, pessoal, do 247, porque tá bonito aqui. Enquanto a Elisa foi buscar alguma coisa, vamos falar do cenário dela. Olha só, depois eu vou perguntar para ela quando ela voltar. Tem um piano, tem os músicos de jazz, tem uma namoradeira na janela. Olha que bonito. E outros quadros que eu não consigo ver depois. Daqui a pouco ela volta e eu nem vou quebrar a espontaneidade do nosso programa, certo? Enquanto isso, eu vou preparar aqui a biografia dela para vocês, porque realmente vale a pena. Oi, só Oi. eu sabia onde estava. Pode falar, fui pegar um negócio ali. Você sabe que enquanto você saiu um minutinho, eu falei para o público do 247 que eu nem vou editar isso daqui, eu vou deixar na espontaneidade mesmo. E enquanto você estava fora, eu admirei o seu cenário atrás, com
o piano, os músicos de jazz, a namoradeira em cima do piano. Que bonito. Uma parte do São Jorge. Obrigada. E essas gravuras são de Rugendas, eu acho. São umas. O que eu pego do Rugendas e do Debré, quando eles não retratam o sofrimento dos negros, que eu não gosto, eu mesmo faço uma. Eu faço. Eu gosto de colorir. Sim. Entendeu? Isso aí é um Rugendas colorido por Elisa Lucinda. É. Aí atrás, todos eles e tal. Então, olha lá, ó, Olha só, tudo que eu gosto de lindo. colorir. Ah, que legal. Então você coloca o seu toque, a sua identidade no trabalho dos outros artistas, né, nesse caso. Sim, eu faço muito isso. Ontem, por exemplo, essa semana quebrou uma estátua minha, que eu tinha uma estátua de São Francisco que eu ganhei, quebrou, a cabeça dele estava quebrada há um tempo, aí eu botei a cabeça de cartola nele, que eu tinha. Lindo. Ficou ótimo. Entendeu? Então eu faço essas coisas assim. Mas diga que você ia fazer uma pergunta quando eu te interrompi. Obrigado pelo antes de fazer a pergunta, eu vou falar rapidamente um pouquinho da sua carreira, da sua biografia, para o pessoal do 247 e já emendo uma primeira pergunta. Elisa Lucinda dos Campos Gomes, nascida em Cariacica em 1958, poetisa, jornalista, escritora, cantora e atriz, autora de 14 livros, CDs de poesias, mais de 20 filmes e novelas, dezenas de peças de teatro, premiada com o troféu Raça Negra em 2010. E a primeira pergunta que eu tenho para você, querida Elisa, é justamente você que é uma artista de diversas faces, como você se enxerga hoje? Existe um carro-chefe na sua obra como um todo? Ou tudo isso faz parte, todos esses fragmentos fazem parte de um todo que compõe o ser humano e a artista Elisa Lucinda? Querido, olha só, tem um carro-chefe, sim. Eu acho que é o carro síntese, porque ele como é que eu vou dizer? Ele é. Olha, me manchei aqui, ó. Tá ótimo. Tudo bem. Ele é o começo de tudo, a poesia, eu acho que é o começo de tudo da minha vida artística. Eu acho que minha mãe, minha família foram muito sagazes, né? Ao reconhecer, junto com a escola, que eu tinha uma onda com escrever, com falar poesia na escola, principalmente fazer palavra com criança, não escrever, ainda a minha escola não tinha sacado, mas eu gostava muito de história e gostava muito, historinha, quer dizer, historinhas, ficção, né? E Sim. gostava muito de falar poesia. E aí comecei a falar poesia dentro da escola e já sacaram isso. Então, quando eles sacaram que eu tinha esse coração, essa sensibilidade para a poesia e gostava de falar, porque era uma prática muito comum na minha geração, a escola pública e a escola particular que eu estudava, todos eles tinham essa prática de poesias nas comemorações cívicas. E dia da primavera, da questão das estações e tal, enfim. Então, eu sempre me candidatava. Minha mãe, então, viu, quando eu tinha 11 anos, ela viu um anúncio assim de aula particular de declamação com a Maria Filina, lá no Espírito Santo, eu sou capixaba, e eu comecei a estudar poesia falada e nunca mais parei. E tudo que eu construí de lá para cá, para mim tem como pistolão a poesia, como guia, como farol, como estrela guia. Não há nada que eu faça que não tenha poesia no meio. Não há um romance que eu escreva, uma prosa, uma crônica.
a poesia ela está presente no meu jeito de olhar a vida mesmo, porque entrou na minha vida, na minha vida muito estruturalmente, quando eu fiquei de 11 a 17 anos no colo dela. Então, de 11 a 17 anos, eu conheci o mundo através dos poetas. Portugal, através de Fernando Pessoa, França, através de Baudelaire, porque ela, essa minha professora, ela achou, sei lá, me escolheu para ser o alter ego dela, e ela me fez uma experiência comigo, que eu era muito novinha para ter tanta informação daquilo que ela tinha, os modernistas do mundo, né? Da Europa e do Brasil. Então eu tive esse acesso. Isso mudou toda a minha visão, mudou assim, me deu essa visão da vida, que eu acho que o testemunho que os poetas fazem da vida talvez seja o arsenal mais, um dos arsenais mais surtidos e mais democráticos da existência humana. Porque você pega tem poeta preto, branco, gay, sapata, trans, sei lá, cadeirante, albino, suicida. E todas as religiões também, né? Então, os poetas vão lá e escrevem suas visões. E a humanidade vai falar: olha, esse cara aqui sou eu. Esse verso aqui é meu, botar na minha agenda, botar na tela do meu computador. Um verso de, sei lá, do Shakespeare, dos anos 600. Então, eu acho assim, para mim, na minha vida, tem essa estrela guia, que é a poesia, que está em tudo que eu faço, e que me deu tudo. Até, inclusive, os convites que eu tive depois, né, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aos 28 anos, já formado em jornalismo e tal, quando eu vim para cá, os convites que eu recebi para fazer novela e fazer tudo, veio das pessoas terem visto eu falar poesia nos meus pocket shows por aí. Eu quero fazer umas correçõezinhas pequenas, porque essas Wikipedias e essas fontes nem sempre estão atualizadas. Claro. São 18 livros publicados e tem 2 no forno. Então, assim, o livro da Edith, que é o Pensamento da Edith, que eu publiquei pela Malê há 2 anos e que está saindo agora do forno. O segundo vai ser uma série, né? E não sei quantos volumes, mas vai ser uma série, já está saindo o segundo. E tem também o Diário do Vento, que vai sair agora. Talvez seja o primeiro livro da minha editora, como Casa Poema, como editora. Então, assim, fazendo essa correção, e tem mais uma outra coisa que eu não me lembro o que é que você falou. Tem um troféu bem recente, que eu ganhei ano passado o prêmio especial do júri de Gramado. Acho que é uma coisa que eu tenho que atualizar lá na minha biografia. Claro. Então é isso, mas eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que a poesia, ela que mexe o caldeirão. O segredo da receita é dela. Claro, eu não gosto de fazer. Respondeu sim, a palavra é como você colocou bonitamente a sua estrela guia, né? E aí, a partir desse amor à palavra, logicamente, todas as suas outras artes se irmanam a isso, né? Seja a palavra cantada, seja a palavra interpretada em um filme, ou mesmo no jornalismo, né? Tudo nasce daí, né? Tudo nasce daí. Eu tenho também um amor especial pela palavra em si. A palavra poética, claro, é a rainha, mas a palavra em si, essa que nós estamos usando para atravessar o oceano, né? E para a gente se compreender. Né? Eu gosto muito dessa comunicação compreensiva. Eu tenho um grande amigo, que é o Diogo Rodrigues, e ele fala, é um pensador ele, e ele falou, há uns 3 anos ele falou para mim, tem a comunicação violenta e a comunicação compreensiva, sabe? Sim. Que compreende o negócio. Eu me lembro até agora, me lembrei de uma cena
Uma vez eu tive uma vizinha que ela estava sempre triste, sempre brigando com a família dela, que morava no mesmo prédio, sempre uma guerra entre eles. E ela gostava de mim. E toda vez que eu encontrava ela, ela reclamava do irmão, mas falava tão mal. E aquilo era pesado, sabe? E aí ela sempre falava comigo, ainda bem que você é uma pessoa ótima, porque não sei quem, e descascava. Aí um dia eu olhei para ela e falei assim, por que é assim? Desde quando que é assim? O que aconteceu com vocês, com os irmãozinhos? O que aconteceu? E ela começou a chorar. Você está entendendo? Em vez de eu falar, não me fala essas coisas, não, que eu não tenho nada com isso, eu fui por outro lugar. É. Ela falou, primeiro ela falou, deixa isso quieto. Eu falei, eu deixaria, mas você está me envolvendo. Sim. Toda vez que eu te encontro, você me envolve nesse assunto, eu quero saber como eu posso ajudar. Entendi aí, isso ela não tinha pensado. Então, eu acho que a palavra tem essa função para mim, sabe? De produzir a paz, acordos, combinações do convívio, né? E eu acho que tudo isso foi porque eu acreditei, com a palavra poética, numa narrativa que constrói mundos. Constrói mundos. A palavra é de um poder incrível, né? Você fala e a imaginação imediatamente se materializa aquele sentido, né? Então, eu acho que é um grande artifício do ser humano, assim, e na poesia, a todo momento, né, tem como é que eu vou dizer, esse lugar onde o reino é da palavra. Você anda, vai no céu, lá com o Manel Bandeira, caminha pelo céu, um céu que ele inventou, mas tem materialidade em cada palavra, que é abstrata, hein? Mas de todas as abstrações, não existe nada com mais materialidade para mim, das abstrações, das coisas abstratas, não existe nada mais material para mim. A palavra ela fere, faz tudo que as ações fazem. Entende? Ela mata, ela beija. Belíssima reflexão. E eu me identifico muito com a sua reflexão, porque eu sou músico, né? Aqui na Alemanha, minha área é da composição musical, da música erudita e tudo mais, a música nova. E as pessoas me perguntam, às vezes, qual é o instrumento preferido que eu prefiro compor, para qual instrumento? E eu falo, bom, meu instrumento preferido é o instrumento mais perfeito que já foi inventado, que é a voz humana, é o canto. E é totalmente verdade, né? É um instrumento que não somente tem essa possibilidade de proferir, né, uma palavra, ou palavras, ou sons, e aí eu adoro brincar com idiomas também, mas também ele tem toda a possibilidade de interpretar, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito na poesia, de modo geral, mas você dá muita ênfase a isso. Existem diversos vídeos lindos de você declamando, recitando poemas, né? É uma arte que se une à outra, não é mesmo? Porque a gente tem a poesia em si é uma arte e o declamar é uma arte sobre a arte. É por aí? É uma outra arte, mas eu não chamo de declamar, eu não gosto dessa palavra, Tá. embora eu seja a palavra, a princípio, a palavra certa, mas eu não gosto porque eu acho que é uma palavra que remete a um modo antigo de fazer, de dizer versos, um modo chato, formal, com ênfase na forma e não sabe? Não no que eu quero dizer. Então, a minha escola de poesia falada, inclusive a gente recomeça as aulas em março, na segunda semana de março,
Agora a gente está funcionando online muito bem, graças a Deus. E ali a gente ensina a falar poesia de um jeito coloquial, de um jeito espontâneo, sabe? Eu posso começar a falar qualquer poema a qualquer hora aqui, sem precisar me concentrar, entendeu? Sim. Por exemplo, posso falar um poema que me ocorreu aqui? Claro. Acho que é um exemplo, que na hora que eu estava falando de abstratos e a materialidade, eu me lembrei dele. É da Cecília Meirelles, que é uma pessoa branca, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu estou gostando tanto de fazer essa brincadeira. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Boa. Com todo respeito a você, viu? Mas então a poesia assim, Alta Noite, chama Canção da Noite Alta. Alta noite, alta noite, muros altos, praia rasa, lua quieta, andar, andar, que um poeta não necessita de casa. Andar, apaga-se a última porta, o resto é o chão do abandono. O poeta na noite morta nem necessita de sono. Andar, perder-se no próprio caminho andado. Esqueci, peraí, esqueci a poesia, não vai dar. Peraí. Aí, depois... De novo, tá lindo. Peraí, era lindo, peraí. Peraí, vou repetir. Alta noite, lembrei, lua quieta. Falei tudo errado. Alta noite, lua quieta, muros frios, praia rasa. Andar, andar, que um poeta não necessita de casa. Apaga-se a última porta, o resto é o chão do abandono. Um poeta na noite morta nem necessita de sono. Andar, perder o próprio passo, na noite também perdida, que um poeta, à mercê do espaço, não necessita de vida. Andar, andar, enquanto permite Deus que seja a noite andada, porque um poeta indiferente anda por andar somente, não necessita de nada. Lindo. Lindo, eu entendi exatamente o que você colocou. Você desconstrói o declamar romântico, né? E é uma coisa assim. Que nem gosto do nome, eu sei, é romântico porque é de uma época, mas aí acaba com o nome romântico, que é tão bonito, eu acho, sabe? Sim, eu sou romântica, todos somos. Que existe essa ambiguidade desse termo, né? Desse termo, mas eu entendo, acho que é mais uma coisa mesmo. Meio impostada, sabe? Eu prefiro o adjetivo do impostado para dizer isso, né? Que tem um rebuscamento que o romantismo tinha mesmo, um rebuscamento na forma. Sim. E quase esvazia o sentido. Né? Na minha escola, eu ensino exatamente isso. Por exemplo, o Mário Quintana é um poeta que é de uma simplicidade, né? Que é o grande lance, ele, Manuel de Barros. Se você sofistica, você mina a poesia, sofistica entre aspas, né? Se você enfeita, perfuma a flor, você polui aquilo. Perfeito, adorei. Bom, a poesia é uma das minhas um dos meus grandes amores, né? Então, já que você você falou. Isso, esse poema, falei, você falou espontaneamente um poema, eu vou falar um também espontaneamente aqui, tá bom? Aí você me diz o que você acha, tá bom? Ótimo. Vamos dar uma aula ao vivo, hein, 247? Vamos lá. Espero que eu não erre. Vamos ver se eu consigo. Se errar, não é punido, não, na nossa escola. Tá ótimo. Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu, quem nunca sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Bom. Sabe quanto você tirou?
Quanto? 9,5. Você sabe por quê? Agora eu vou dizer por que o meio ponto. Professora que Diga, você nem pediu, né? Eu que me dei esse cargo. diga, É o diga. seguinte, quer ver, quem passou pela vida em brancas nuvens e em palácio repouso adormeceu. Isso não, essa ideia não pode ser separada. Você fez assim, quem passou pela vida em brancas nuvens. Ah, sim. E deixou o palácio longe, tadinho. Tá. Só isso, porque a fluidez é fundamental. Mas fica muito bem a poesia, cai bem a poesia em você. É porque Muito. é intrínseco, né? Assim, é uma coisa realmente que sempre me acompanhou na vida. Mas você compreendeu isso que eu falei? É uma Compreendi. parada que é muito, muito comum. Não, inclusive você imagina, a maioria das pessoas, eu acho que quando vão ler poesia, cometem isso 200 vezes mais. Tipo assim, fazem assim, o amor É, é um grande mistério. Aí eu falo, meu Deus, coitado, fizeram um abismo entre os sujeitos e seu complemento. sim, 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 sim. Para nada. Ai, gente, vira esse negócio um pouquinho para cá também, tô morrendo de calor. Acho que tem que pegar o outro para todo mundo ficar abastecido. Tô falando aqui do Muito, ventilador, aqui é sim. casa de ventilador. Você com o ventilador e eu com o aquecedor aqui do lado. Mas é isso, a gente se completa. Porque inclusive, eu não gosto de ar-condicionado. Fica aqui minha. Eu adoro aquecedor, mas eu não gosto de ar-condicionado, sabe? Me faz mal a minha garganta. Eu acho sempre que a água que ele está usando para viver, o ar-condicionado, é minha. Sim, sim. Mas roubou minha água, me ressecou. Então eu gosto muito de ventilador porque parece com vento, né? É um vento, né? Que É, te sopra. sim. Mas vamos, meu amor. Sigamos aqui a nossa conversa gostosa. Será que vocês estão gostando, gente? Com certeza, o pessoal está se deliciando. Deixa eu te perguntar então emendando sobre o maravilhoso projeto Casa Poema. Como é que está? Casa Poema. Casa Poema é uma instituição, né, que eu e Giovana Pires formamos, criamos, né, que é exatamente para fazer a missão dela, que é atuar na sociedade em vários níveis com a poesia. Poesia como equipamento de cidadania. Então, a nossa instituição tem parcerias assim com. Agora não mais, né? Nesse momento não, mas com a Fundação FOR, agora com a Organização Internacional do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com a Unicef, que são corporações, não, são grandes instituições, digamos, eu prefiro falar assim, com esse viés do terceiro setor, sabe? Que estão de olho nas condições de dignidade do ser humano. E eu acredito que a poesia tenha esse poder na formação do ser humano. Jamais deveria ter saído da escola, porque ela é multidisciplinar, né? Você pode usar a poesia para ensinar matemática. Né? E é, e ela tem os tais valores, os famosos valores, que todo mundo, cadê os valores? Estão na poesia. São os valores de empatia, de coletividade, de altruísmo. Isso tudo é matéria da poesia. Raramente não tem. Olha, eu nunca vi em minha vida de poesia, eu nunca vi um poeta conclamar a matança das crianças, conclamar todos a matarem as crianças, a ferir inocentes. Eu só vejo poetas chamando justiça, entende? Então, isso em milhões de línguas. Isso é uma coisa muito interessante. O Drummond fala que a gente tem o coração traz o coração do mundo no nosso peito, né? Então, eu acho que a Casa Poema foi uma. A gente já dava aula, eu dava cursos e tal pelo Brasil inteiro,
quando a gente viu assim a quantidade de transformação causada na vida de tanta gente por causa da poesia, sabe? Ela traz uma espécie de esclarecimento. Eu acho que o convívio com o poema, Jean, faz um... Não vai aqui nenhuma exibicionismo meu, não, mas eu acho que dá um estofo filosófico nessa filosofia, esse varejo da filosofia, esse diário da filosofia da vida, sabe? É, a vida cotidiana de quem tem pelo menos as coisas dignas, básicas, solucionadas, é cheia de poesia, do cheiro de café de manhã, do abraço, do olhar, sabe, do cachorro e a primavera, sabe? É isso, a natureza das coisas. Não tem nada a ver com iate. É de outro lugar que eu estou falando, sabe? Então, eu acho que então a nossa história, a Casa Poema, nasceu assim, e aí nós tínhamos uma sede, essa sede, com um boom imobiliário, não pôde se sustentar, porque era uma coisa que a gente... são cursos que a gente dá, mas não são tão... não teria esse poder de ter uma estrutura física, sabe? Não Sim. Era nossa e tal. Então, ela começou a ser, antes da pandemia, bem antes, existir virtualmente. A Casa Poema tem ações no Brasil inteiro. Né? Eu dou aula, antes da pandemia, a gente dava aula em casa, aqui na casa, minha casa, e em vários lugares do Brasil. Sim. E fora do Brasil. Agora, a gente faz a aula online com várias pessoas do mundo o tempo inteiro, que agora a menina, em vez de ficar esperando a Casa Poema chegar no Acre, um curso da Casa Poema chegar em Santo Amaro, ela lá de Santo Amaro é nossa aluna, lá de Divinópolis é nossa aluna, lá do Tocantins. Então, assim, estou achando muito interessante, porque se você tem alguém que sabe um poema de cor, uma só pessoa, eu acho uma potência antibélica. Sim, claro. Sabe? Uma potência. Então é isso que a gente faz. A Casa Poema tem como missão prestar um serviço artístico, educacional à nossa sociedade através da poesia. E aí a gente assina vários projetos, dramaturgias. Agora a gente está com um trabalho lindo que é A Vida de Solano Trindade, que eu e Giovana Pires escrevemos e realizamos, com o ator Valperré fazendo o Solano Trindade. Mas aí começou a pandemia, tarará, a gente então fez uma redução dramatúrgica dos atores para ficar bem sucinto e poder viajar dentro dos protocolos. Começamos a fazer um trabalho nos quilombos, a princípio virtual, mas um trabalho de revigoração. Está acontecendo uma coisa muito forte nos quilombos, muito grave, porque são áreas de terras muito bonitas, riquezas de rio, de cachoeira, principalmente porque os quilombos têm rituais com esses elementos, né? Não só os quilombos, as tribos também, as montanhas são motivo de leitura, o curso de um rio são motivos de interpretação, e que orientam o indígena e orientam o negro quilombola. Então, eles geralmente estão em áreas lindas que os brancos ricos querem. E aí o que acontece? Mancomunado com as igrejas evangélicas, esses quilombos que receberam um desprezo imenso desde a saída da Dilma, uma inviabilização econômica deles, eles chamam de... Como é que chama? Uma desnutrição, né? Deixa secar aquele negócio, né? Eles começaram a ficar míngua, então começaram a aceitar a conversão por uma cesta básica mensal.
Então, nós estamos fazendo a contracultura disso, digamos, com um trabalho poético de griot, acionando a memória dos quilombos. Tudo isso é a Casa Poema que faz. No meio da pandemia, nós demos aula na coordenação de Giovana Pires, Thaís Espírito Santo. O negócio foi puxado com a OIT e o Ministério Público. A gente deu aula para mais de 200 trans pelo trabalho decente. Então, é um projeto chamado Cozinha e Voz, que é a Paola Carosella, não sei se você conhece, uma grande chefe de cozinha argentina que já é brasileira, e ela faz alta cozinha em São Paulo e tem um restaurante onde ela emprega trans, excluídos em geral, refugiados, em alto cargo. É a gerente, a recepcionista, a diretora de comunicação dela. Então, nós criamos um projeto que ela dá aula uma aula de profissionalizante de assistente de cozinha para o grupo que a gente escolher, no caso, são trans esse ano, mas já foi população de rua, é um jeito de incluir. Então, aí você, antes dele ter essa aula prática, que vai profissionalizá-lo, e dali a gente direciona para o trabalho, porque tem empresas associadas à nossa iniciativa. Antes disso, eles passam uma parte com a gente, que é por isso que é cozinha e voz. A parte da voz, que é o que a gente, o trabalho, o estudo da OIT concluiu, que muitas vezes, vou falar o nosso público, né? O menino, a população de rua, o trans, o travesti, o menino que está cumprindo medida na socioeducação, eles ficam, você sai da prisão lá, socioeducativa, faz um curso de computação, chega na rua, na empresa, ele é reprovado na entrevista de emprego, porque quem não sabe falar não levanta a cabeça. E é aí que a Casa Poema entra, acionando nele esse poder, esse que me faz estar aqui tranquila na sua frente, sem medo nenhum. Nenhum. Entende? Porque eu sei me traduzir através da palavra, com ela eu exijo meus direitos, entendeu? Com ela eu me posiciono, é outra coisa, é outro um cidadão equipado de palavra é um cidadão. Fora isso, é como se faltasse um dente. Sim. Maravilhoso. Realmente a segurança da palavra que possibilita uma retórica que molda todo o caráter da pessoa. Né? E a partir daí, é como você falou, ela se coloca como cidadão, como ser humano, como pessoa, e se traduz da maneira que ela pode e deve. Né? Esse programa, Arte e Resistência, a sua fala traduz exatamente isso que eu tinha em mente quando começamos esse programa, que já recebemos diversos artistas maravilhosos aqui, de todas as áreas, e é isso mesmo, como a arte pode e deve ser uma ferramenta para transformarmos o ser humano, transformarmos as sociedades, né, para algo melhor e que seja uma reação a esse destrutivo materialismo que impera nas sociedades de modo geral, né? Eu acho a arte, cara, a mais poderosa de todas as educações. Porque onde é que eu aprendi? Por exemplo, onde eu aprendi a palavra São Salvador? Na escola. Bahia, capital São Salvador. Mas o recôncavo baiano, o Subaé, o Ilê, o Garcia, enfim, eu aprendi com a música.
Entende? Eu nunca fui à Itália, mas o que eu sei da sociedade italiana foi o cinema de Fellini que me deu. Sim. Entende? Então, é muito doido isso. A quantidade de informação que a gente tem, que foi a arte que deu. Quem é que ia saber sobre o Saci? Ou qualquer outra coisa que mora no imaginário, Don Quixote. A gente acha que Don Quixote é gente. A gente fala que a gente trata Don Quixote como uma pessoa. Educou gerações. Então, eu acho assim, esse poder da arte, eu acho fascinante. Por isso que arte e resistência é um nome perfeito mesmo para o programa, porque eu acho que é o que a gente faz por exemplo, você vê agora mesmo na pandemia, cara, que coisa, que teorema. Porque, olha só, nós somos os primeiros, né, que nós vivemos de aglomeração, né? A coisa melhor que você sabe que você vai dar o seu show e sabe que está lotado, todo mundo foi lá ouvir sua arte, ver sua arte, que além de ser um jeito lindo de se ganhar a vida, né? O pão feito de uma coisa que a gente faz com amor, o pão que vem de uma coisa que a gente faz com amor, tem, eu acho, uma coisa que o ser humano quer é ser compreendido. Eu acho que o artista tem essa sensação quando alguém recebe a sua música, você parece que se sente compreendido, sabe? Então, a gente, isso virou um modo de existir, com aplauso, com o aplauso é uma comunhão de pensamento, é como quem diz, é isso mesmo, sabe? Eu também penso assim, você não está só. E a gente ficou subitamente sem esse combustível, né? Aí, curiosamente, nós ficamos sem esse combustível, mas imediatamente, olha que loucura, a gente se retirou. Eu tinha na hora que deu isso, um ano passado, em março, quando começou a pandemia, eu tinha de quinta a domingo, quarta a domingo, tudo vendido no Teatro São Pedro, no Rio Grande do Sul. Uma apresentação do espetáculo Parem de Falar Mal da Rotina, que meu espetáculo, que já tem, esse ano, faz 19 anos de estrada. Sim. Então, quando eu vi aquilo, falei, e agora? Como é que vai ser? Eu não sabia como é que viria meu pão, né? Até a gente conseguir se adaptar. Mas eu quero dizer que, curiosamente, sem a arte foi a primeira a dançar no mundo inteiro. Mas sem ela, não sobreviveríamos. Sim, claro. Então, teve balé nos edifícios, teve música, teve nós agarrados nas TVs a cabos, nas TVs a cabo, teve. Nunca se leu tanto. E teve música, teve dança, senão a gente morria. Claro. A televisão, você pode até criticar os programas, mas é arte aquilo. Tem projeto gráfico, tem música, é arte. E isso fez com que a gente pudesse sobreviver à pandemia. Sabe? Muito verdade. Doido, né? É muito lindo, porque realmente, da forma que você falou, a arte foi a primeira a ser atingida, mas também foi a primeira a se readaptar, né? E a ser que é realmente isso, o artista, ele depende, a arte depende do outro, né? A arte sozinha, a arte do homem sozinho, da mulher sozinha, da pessoa sozinha, ela não encontra a sua realização máxima, né? Então, quando você escreve um poema e quando você fala esse poema e entra no espírito de outra pessoa, aí atingiu a sua realização máxima. Né? Exatamente. Mas eu acho também que a gente tem uma outra coisa também que eu acho que a arte faz, é que dá para fazer uma música como Apesar de Você Amanhã de Ser Outro Dia e não ter como proibir a música. Sim. Não falei nada.
Aliás, proibir é vestir a carapuça. Sentiu o golpe, né? Acusou o golpe. Entendeu? Então é interessante, porque eu acho que a arte também é muito. Eu gosto do. Como é que eu vou dizer? Do ardil. Me lembro que uma vez, há muito tempo, eu dei uma entrevista, logo no começo, uma entrevista para uma figura aí, no começo das entrevistas por internet. E há uns 15 anos atrás. E ele perguntou assim, ou mais talvez, mas ele falou: então, Elisa Lucinda, você acha de uma declaração que, sei lá, como é que é o nome da mulher, sabe? Esqueci, Mary, não sei quem lá. E aí eu falei, não sei, eu não conheço ela. Aí ele falou assim, você não conhece? Você não sabe quem é Mary, não sei quem lá? Eu até bloqueei, porque inclusive não sei até hoje o nome. Aí ela falou assim, é a mulher do Ernest Hemingway. E eu disse, eu não sabia o nome dela, eu não sabia. Mas aquilo poderia me deixar frágil, isso é típico do classicismo, fazer da ignorância do outro, do não saber do outro, um espaço para humilhar o outro. Claro. Sabe? Então, eu imediatamente falei assim, não sei não, qual o problema? E você sabe algum verso de Olavo Bilac que não seja o hino nacional? Você sabe? E comecei. E você sabe qual foi lá o motivo da Cora Coralina ter virado a escritora que ela é? E aí comecei a trabalhar com os saberes que são meus e que não tem. Claro. Entende? E isso é de uma. E era muito interessante, porque e eu estava falando de poesia, de poesia. E a poesia é antibélica. Então eu estava sendo ativista naquele momento, claro, contra o classicismo, e a favor do classicismo. A favor dos saberes. Tem um espaço do saber que ele está aliado a muitas relações de poder, entendeu? Tanto que tem gente que nem sabe, mas diz um jargão daquilo, um bordão, e faz a gente supor que ele sabe muito aquilo e por isso. Olha, isso é tão perigoso que eu estou querendo te dizer. A nós mesmos da esquerda, como é que eu vou dizer? Caímos nessa casca de banana. Sim. Escorregamos. Eu cansei de ver meus amigos de esquerda, só que é só hoje que eu percebo isso. Mas cansei de ver ao longo da minha vida esses amigos falam, alguém comentar assim, ai, minha filha, aí fomos para não sei onde, a mulher não sabia distinguir o cara não sabia distinguir uma taça de champanhe de uma taça de vinho. Qual é a graça? Me diga. O que é que você está me falando? E é tão comum ter ouvido isso. Não só da gente careta, eu estou falando, você entende? Sim. E que, ou seja, a gente não percebeu o quanto a gente se rende a um modo escrotíssimo de pensar, né? Então, eu acho que a poesia, para mim, circula, a poesia, a música, circula nessa. Ela vai onde ninguém vai, ninguém não pode passar ali um ativista, um cara de esquerda, não pode não sei, ou alguém que é revolucionário, mas a música dele pode. A música dele pode e ela tem esse potencial de resistência, assim. Eu gosto muito da força que a arte tem.
uma força, uma capacidade de se mimetizar, uma capacidade de onírica de existir dentro da vida das pessoas inigualável, sabe? A arte reúne um saber legítimo, né? Um saber de fato humanista, que não é esse saber superficial do classismo, como você me colocou. Uhum. E ela reúne isso mesmo. E eu acho que em um papo sobre arte pode-se conhecer realmente as pessoas, né? Pode, pode. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos colocar um contraponto aqui, baseado numa história que você passou, uma história da sua vida, que é a questão quando as negatividades fazem uso da arte para as suas Aos maldades, seus sórdidos fins, para as maldades. né? Isso aconteceu muito, né? Olha, um exemplo clássico que eu sempre falo aqui, Beethoven, morto e enterrado há muito tempo, que escrevia sobre liberdade, sobre os ideais iluministas e tudo mais, era usado por Hitler, né? E então a arte ela está sujeita às vezes a um mau uso daqueles que de maneira mal intencionada o fazem. E no seu caso ocorreu aquele episódio absurdo, né? O, Por parte da equipe do Bolsonaro, é, de usar. usar o seu poema aqui no julgamento do Lula e tudo mais. Inclusive, o Lula chegou a tuitar, vou até ler o tweet aqui. A grande poetisa Elisa Lucinda, citada pelo procurador Maurício Gerum no TRF4, rejeita o uso do seu poema no julgamento do Lula. Diz que Gerum não entendeu nada de sua poesia, que Lula foi o melhor presidente do Brasil e que é inocente. Obrigado, Elisa. Tuitado pelo próprio Lula. Foi mesmo, foi mesmo. Foi lindo ele ter retweetado. Eu fiquei me sentindo muito vulnerável no sentido intelectual de dar esse tipo de roubo, né? De utilização. Né? Mas, olha que situação difícil, porque assim, tem um viés, se pode, que é o seguinte. Uma vez eu escrevi um poema de amor, que falava de uma relação que eu sabia que ia acabar. E que eu estava fazendo esse poema para um dia ele ser memória, ausência, obsessão. Eu terminava assim. Minha grande amiga Zezé Polessa, na época, tinha esse livro meu que eu tinha publicado esse poema. Ela não sabia muito sobre a história, não sabia nada. Aí ela era casada e estava fazendo aniversário de casamento e me encontrou nessa tarde e falou: Olha a lembrancinha que eu estou fazendo para o meu aniversário de casamento, que eu vou fazer uma festinha lá em casa hoje, um jantar. Aí era esse poema, esse verso. Aquilo me deu uma pontada no coração que eu não tive coragem de falar para ela o motivo daquele verso. Mas ela entendeu como uma eternidade. Então, essa interpretação, ela realmente é livre. Sim. Assim, ela entendeu isso. Tá bem, eu estou aqui viva, posso explicar, mas assim, eu não domino essa interpretação. Porque na época eu procurei o direito, meus advogados, tal. Falei, Elisa, eles vão se defender dizendo, por exemplo, nós podemos pesquisar e chegar num fã, num eleitor de direita. Porque foi muito. Quem poderia também entrar com processo para mim, de cara, seria a Ana Carolina, que tinha um 17 na cara dela. Sabe? Mas, enfim, isso é muito perigoso, mas foi bom eu ter falado, isso virou uma parada da rede, todo mundo, muita gente ficou sabendo, e o negócio parou de circular. Sim, 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 sim. O negócio parou de circular porque também tem isso. Sem o meu aval, não, eu não tenho poder assim, mas eu digo, pela minha obra eu tenho. Então, sem o meu aval, ele murchou.
Perdeu a força, porque aquilo foi bom para confundir. E meus fãs, por exemplo, pensavam, pô, se a Elisa está apoiando esse que é o perigo, Sim. sabe? Porque te leva a confundir. Ao ano passado, esse ano, na pandemia, eu fui convidada para fazer uma propaganda de um produto que eu não acho, ele não tem não é bom para a saúde. E é um produto alimentício. E principalmente para a saúde das crianças. E na época e era assim, pandemia, falta de dinheiro, veio aquela proposta boa. Eu não podia fazer, porque é tudo contra o que eu digo. Sim. Não, eu vou fazer uma confusão na cabeça de quem me lê e quem me escuta. Então eu não quis. Aí uma amiga minha disse assim, Elisa, se você fizesse essa propaganda, eu ia achar que o produto melhorou. Eu ia achar que agora tem vitamina ali dentro. Olha como é que é doido isso, é semiologia, isso é muito sério. Então, estou falando tudo isso para dizer assim, que esse produto da arte que circula, não foi só comigo que fizeram isso, não. Fizeram isso com obras de Marcos Valle, Ivan Lins. Várias pessoas foram, não cooptadas, mas como é que fala? Foram, sei lá, fagocitadas para serem usadas maquiavelicamente. Né? É porque tem essa questão de que a arte, depois que ela sai do artista criador, né, depois que o artista criador pare ela, né, ela é do mundo, né? E aí ela se desenvolve, ela é uma criança do mundo. Agora, se existe essa possibilidade de você realizar uma interferência, como você fez, né? Então a coisa muda de figura. O problema é justamente quando a pessoa já não está mais encarnada nesse planeta, nesse plano e tudo mais. E aí realmente essa confusão, mas essa confusão justamente faz parte do plano dessas pessoas, né? Porque eles jogam com a desinformação como uma das maiores armas deles, né? Sim, o antipetismo, por exemplo, virou uma coisa absolutamente irracional. Então, a brincadeira era a todo custo destruir o antipetismo, assim como a ditadura inventou que havia um perigo do Brasil virar comunista. Claro. Todo mundo caiu dentro daquela luta contra o inimigo que não existia. A classe média comprou aquela loucura. Né? Então, isso é sério, mas tem um negócio muito interessante. Não sei quem é o autor, mas na minha geração, uma das músicas que a gente cantava, que o MPB4 gravou, era assim: você corta um verso, eu escrevo outro, você me prende vivo. E aí é isso, eu acho que eles cortam um verso, a gente escreve outro, sabe? A gente. Eu não sei, eu acredito muito numa. Como disse hoje ontem um amigo meu, Cláudio Jorge, numa live que eu fiz chamada Quarta Preta, que é um programa que eu tenho de 15 em 15 dias na internet, só entrevisto gente preta. E aí, o Cláudio Jorge, ganhador do Grammy, falou para um grande músico, falou para mim assim, ele acredita muito na gravação do remédio. Isso é um termo da homeopatia. Você vai para o homeopata e diz, doutor, eu estou com febre. E aí ele te dá tais remédios. E aí você chega em casa, a febre aumenta depois que ela baixa. Aí, doutor, ficando mais febre ainda. Ele fala, calma, é a agravação do remédio. O remédio ele se potencializa como se ele mexesse ali naquela sua guerra e armasse tudo mais forte para desmontar, entre aspas, isso. Então, eu acho que está acontecendo isso com o Brasil. É porque a gente está tendo um desmonte real, mas há coisas irreversíveis, como, por exemplo, a entrada de excluídos, em especial negros, nas universidades.
A Marielle é fruto disso. Só que Marielle, mataram Marielle, mas Marielle não era a única. Assim como quebraram uma placa, mas não se pode quebrar todas as placas, nem matar todas as Marielles. Entende? Então, para mim, eu tenho uma fé, uma aposta nisso que a gente não está vendo que está acontecendo agora. Os filhos dos movimentos negros, os que nem tiveram que lutar para não alisar o cabelo, nem já nasceram adorando seus blacks. E seus pais se formaram na universidade e trouxeram saberes estratégicos para seus coletivos. Então, tem um monte de... Está fervendo a periferia. A periferia teve seus representantes que entraram nas escolas e entraram no parlamento. Esse é um Brasil novo. Eu acredito que se a gente faz agora um encontro na esquerda, se relaciona com essa força, a gente reverte 22. Sem dúvida, eu acho que é inevitável, né? Com a ascensão do neonazifascismo, essa tragédia que aconteceu no Brasil, é inevitável que a nossa resistência, a nossa resposta a tudo isso seja intensa da mesma forma, né? Então, a arte vai crescer muito mais, a educação vai crescer muito mais, a união das esquerdas, e a gente está trabalhando com isso e por isso, e realmente a gente se utiliza, né, de toda essa negatividade como combustível para a nossa luta. Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito clara também, né? Como pessoas que não estavam lutando ou não conheciam o seu potencial de lutar, se descobriram como grandes lutadoras pela justiça social, direitos humanos e democracia. E tem uma coisa muito... É verdade, tem uma coisa muito séria, assim, não é para culpar, mas observe-se que a nossa esquerda, o que a gente chamou de esquerda, ficou sempre capitaneada de uma maneira muito forte por brancos intelectuais, entende? E isso, para mim, é a grande novidade da esquerda de agora. A novidade, primeiro, de se reconhecer num espelho burguês. Entendeu? Uma porrada. Eu acho que a esquerda levou uma porrada. Conheço vários amigos que falaram assim: caralho, Elisa não sabia que eu era racista. Sou. Nunca tive uma namorada negra, meus filhos não namoram negros, na minha família ninguém casou com preto há 5 gerações, como você falou. Entende? Talvez a sua filha, não sei se você é casado, não sei qual é a sua história, mas não tem autorização inconsciente para se envolver com negro. Tem que casar com uma judia, com um judeu também. Você entende? É uma ordem que você nem sabe que cumpre. Sim. E é muito sério. Quantas vezes no Rio de Janeiro, esses blocos da Zona Sul, blocos de carnaval, todo mundo branco, os filhos da esquerda, com os filhos mais brancos ainda. Ninguém casou, ninguém fez um casamento interracial. Tem isso. E no Brasil, se fosse na Normandia, tudo bem, mas no Brasil, isso tem que nos dizer alguma coisa. Sim. Sabe? Então, eu acho que quem lutou contra a democracia até aqui, sem fazer um recorte racial, fez uma luta fajuta, sem desculpe. Concordo. Claro. Entendeu? Essa que foi. Se você era comunista e homofóbico, meu amor, coitado do seu. Se você é socialista e homofóbico, coitado do seu socialismo. Claro. Tá mal dos pernas. Entendeu? E eu acho que, para mim, a grande surpresa da esquerda brasileira foi essa. Entendeu? Eu me lembro que o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, a gente teve uma conversa
E ele perguntou o que eu achava. Eu falei, eu acho muito branco, pessoal. Eu acho muito branco. Eu acho tudo muito branco. E isso revela uma estrutura que nem a gente de esquerda conseguiu quebrar direito. E isso traduz o país que nós estamos vendo aí fora. Sabe? Eu me lembro de... Eu saí com umas amigas e fomos ao teatro e eu achei a peça um pouco confusa. E uma delas disse assim: eu amei a generosidade da atriz em dizer que não vou falar, mas enfim, e que era tal personagem. Eu sabia, sabe? Mas eu achei generoso falar com o público, porque ela se comunicou com o último ignorante da plateia. Aí eu disse: quem é o último ignorante da plateia? Aí ela falou: o povo. E eu disse: que povo, quem é? Entende? E eu não gostei da peça, que achei que a peça... achei que todo mundo entendia a peça, menos o público. E aí saímos dali e o negócio continuou. Assim, aí, onde é que a gente vai comer? Se era no centro da cidade. Aí eu sugeri um boteco que tem do lado desse teatro. Todo mundo vai. Não, minto, eu não sugeri. Elas sugeriram, ela e a outra, um restaurante chiquérrimo e muito caro. Mas é muito caro. E é muito chique, mas é chique no chato, que é explorador. Então você come impressões de alcaparras e paga uma fortuna, sabe? Então, eu não acho graça nenhuma, mas como eu era minoria, nós éramos em 4, as 3 brancas, e falaram: vamos comer nesse lugar, é maravilhoso. Eu falei: sou voto vencido, vamos lá. Quando chegamos na porta, estava fechado nesse dia. Aí eu falei, aí alguém falou: quando esse restaurante fecha, ele me quebra. Eu falei: pô, cara, ele me quebra quando ele abre. Quando ele abre, ele me quebra. Eu falei: aí todo mundo, onde é que a gente vai? Eu falei: vamos aqui, tem um boteco ótimo, tem um pastelzinho. Se come ali. Mas eram umas sinhazinhas. Eu falei: gente, eu minhas companhias. E é tudo gente. Sei que lá, vamos na passeata quinta, entende? Então, o bolsonarismo, a direita surfou no conservadorismo da nossa esquerda, o conservadorismo da sua vida pessoal, separatista, dando comida de pior qualidade para o seu empregado. Vamos falar a verdade, Jean, comida diferente, exatamente como é numa casa de direita. Eu vi corpos pretos na casa de meus amigos brancos, de algumas pessoas conhecidas brancos, da mesma maneira que eu vi na casa dos caras que a gente combate. Sempre empregados, sempre... E nunca vi entre os amigos. Muitos, claro que há exceções, né, gente? Mas eu estou falando do... Você está entendendo o meu pensamento? Claro. Sabe? Então, para mim, esse sacode que a gente levou, sabe? Eu vi discussões do feminismo negro maravilhoso, das feministas brancas falando: nós pelo direito ao trabalho. E a feminista preta falou: minha avó sempre teve que trabalhar, nunca teve que brigar para trabalhar. Porque ela tinha que trabalhar, ficou com 6 filhos, o marido desapareceu, entende? Então, assim, nós temos o que contribuir nessa conversa. Uma conversa que sem a base, sem as mulheres, e sem o povo preto, e sem o que a gente chama de pobres, não vai acontecer nada. Claro. Eu tô de pleno e integral acordo com tudo que você falou, e realmente só... E digo mais, não é somente uma característica do Brasil isso, né? Essa necessidade da consciência universal sobre todas as etnias, as religiões, a destruição, desconstrução dos preconceitos que estão internalizados no ser humano,
tudo isso é uma coisa que são coisas que a esquerda como um todo precisa trabalhar, né, no mundo inteiro. Logicamente, as circunstâncias são diferentes aqui na Alemanha, mas a crise da esquerda aqui, por exemplo, né, estava conversando recentemente sobre isso, né, nosso partido de esquerda social-democrata aqui, também é essa falta de consciência, de conexão com o outro, né? Com aquele que não é o alemão branco e tudo mais. E por aí vai. Você sabe que uma das questões que eu sou muito ativista, né, desde que eu nasci, é a questão de Israel e Palestina. E eu sempre coloco que é completamente impossível discutirmos essa discussão, adentrarmos essa discussão se a gente não tiver um olhar universal para todos os que habitam, né, o Oriente Médio, homens, mulheres, judeus, muçulmanos, palestinos, judeus, árabes, israelenses e tudo mais. Ou a gente coloca todo mundo junto, né, e traz essa consciência dessa necessidade, ou a luta é sempre fajuta, o esquerdista fajuto, como você mesma colocou. Sim, sim. Muito interessante. O que eu acho nesse assunto dos palestinos, muçulmanos, eu tenho um olhar muito de empatia mesmo. Eu acho triste isso tudo, essa confusão, essa. Aliás, o nome Guerra Santa sempre me chamou extrema atenção. Ou é guerra ou é santa, gente. Que isso? Também pode ser guerra e santa, né? Então, mais uma coisa que me chama muita atenção nessa, eu não sou imagina, não tenho conhecimento profundo, né, dessas culturas para poder dizer. Para dar uma opinião mais abrangente, mais satisfatória. Mas o que eu acho, o meu olhar é o seguinte: mais um ajuste no mundo. Alguma coisa aconteceu, mesmo a despeito de toda essa incompreensão, essa bagunça que a gente faz, bota tudo no mesmo, todo mundo é terrorista, todo mundo é uma loucura, né? No mesmo caldeirão, me chama muita atenção. Eu acho que se cuidou de dar ao Holocausto o seu lugar de tragédia, que é real, o Holocausto judeu, que durou 6 anos, né? Eu comparo, não se trata aqui de qual é a tragédia pior, mas comparo os 400 anos de escravidão no Brasil, escravização no Brasil, e não tem o mesmo impacto emocional no mundo. O mundo todo chora com o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, todo mundo chora. Mas o tráfico humano, feito por quase 4 séculos, para mim não tem, é um holocausto imenso e não tem o trato de holocausto. Sim, claro. Né? Então a gente tem tanto ajuste para fazer nessas narrativas do mundo. Eu moro aqui, eu quero dizer que mesmo assim, os judeus, em grande parte deles, ainda estão em condição melhor do que nós. Por quê? Eu moro aqui em Copacabana. Antes da pandemia, tem um condomínio aqui na Assis Brasil, aqui perto, que tinha uma linda, acho que era um bar mitzvah, era uma festa na rua, no condomínio. Todo mundo com seu kippá, e todo mundo no prédio achando lindo. Fosse uma festa de Herê, uma festa de Exu, uma festa de Oxum, sei lá de que fosse, iam jogar talvez pedra. Mas não temos direito a fazer uma festa pública de candomblé. E isso pode medir o tamanho do nosso problema, sabe? O tamanho do nosso problema. Porque sabe o que eu acho que aconteceu com o Brasil, especialmente? Você falou que é um problema do mundo, mas o Brasil desenvolveu uma doença autoimune. Então, como ele não se conhece no preto, e é o povo preto que está na rua,
Isso não é ele. Isso não sou eu. Como eu não me reconheço, entende? Na natureza, eu queimo. Eu posso queimar a floresta, eu nem moro lá. Olha que doideira. Eu não sou a floresta, só que eu sou a floresta. Quando eu queimo a floresta, eu também diminuo minha chance de viver. Não só a minha, mas do mundo todo. Então, mas o ser humano não tem essa leitura. O brasileiro, então, é triste. Vou sujar, essa praia não é minha mesmo, nem sei se eu vou voltar aqui. Só que a praia é dele. Ele é parente da praia. Essa questão é muito complexa, essa questão da memória, né, que você colocou, de como é trabalhado, como são trabalhados alguns genocídios e outros completamente esquecidos, né? Você falou dos 400 anos de escravidão, e a gente pode falar por muito tempo aqui outros genocídios também, né? O próprio genocídio indígena, que os historiadores não conseguem... Os historiadores não conseguem contar quantos indígenas foram assassinados. Há versões que falam de 100 milhões, né, na América Latina e do Sul, sobretudo. Ou então, mesmo a consciência sobre... Bom, o Brasil tem um problema de consciência de modo geral, né? E a gente sabe que essa questão da consciência trouxe como fruto o que a gente está vivendo agora. Grande parte disso é a questão da ditadura também, né? Outro genocídio ali. Sim, exatamente. Então, essa questão de... eu acho que, assim, o Holocausto, ele é judaico, né? Ele é muito lembrado e ele deve continuar a ser sempre lembrado em todos os lugares do mundo. Pelo amor de Deus, não, jamais quero que seja esquecido. Só quero dizer que... Todos os outros devem também, claro, estou de pleno acordo, inclusive... eu me lembro, se a gente vê na nossa educação falha do Brasil, eu sou educadora há tantos anos, né, trabalhei com todas as idades, é impressionante como a educação é falha no Brasil. A gente praticamente não teve nada sobre a questão da escravidão. Genocídio indígena, então, nem mencionado. E ditadura não também não. Não existiu, né? Jean, deixa eu te falar, eu tenho outra live às 6 horas. Então, só para dizer que eu não estou free como eu adoraria, sabe? No nosso programa. Mas, como a gente tem aí mais de 1 hora, sim, eu quero... Já estamos, são 5h30, não? Isso, Vamos, então, concluindo o nosso papo, tá? É que o papo tá bom, né? Delicioso, muito sincero você, nós aqui, desarmados, é tão bom, né? Porque também ainda tem isso, né? Parece que a antítese virou a vilã, né? Se eu disser que você não pensa como você eu virei sua inimiga, é uma viagem. O que aconteceu com a antítese, gente? Qual o problema da antítese? Eu acho que nós dois estamos muito seguros de nossos posicionamentos, então nós nos sentimos muito bem um com o outro, né? Pois é, mas eu estou dizendo como é que isso tem sido um motivo de cancelamento, separações, né? Verdade. Muito doido. Querida Elisa, vamos então para o bloco final, que é aquele bloco em que eu leio um poema ou um texto e a convidada também lê. Eu espero que você tenha escolhido, entre o poema que você escolheu, um poema seu. Tá bom. Ok. Quem fala primeiro, eu ou você? Eu vou falar primeiro, então. A gente tem feito assim, tá bom? Tá bom. E olha só. Este é o nosso 9º programa. E todos os primeiros programas, eu tenho falado poemas de mulheres, de poetisas, tá? E dessa vez eu escolhi não é um poema, é um trecho de um livro da Lígia Fagundes Telles. E eu acho que é muito bonito e muito atual também. Lembrando que a Lígia Fagundes Telles, nascida em 1923, tem 97 anos e no mês de abril agora vai completar 98. Que linda. Que maravilha, né? Então, um beijo para ela e vamos lá. É um trecho do livro A Disciplina do Amor, de Lígia Fagundes Telles.
Na vocação para a vida está incluído o amor. Inútil disfarçar. Amamos a vida e lutamos por ela dentro e fora de nós mesmos. Principalmente fora, que é preciso um peito de ferro para enfrentar essa luta na qual entra não só fervor, mas uma certa dose de cólera. Fervor e cólera. Não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas. E tem muita ferida, porque as pessoas estão bravas demais, até as mulheres, umas santas, lembra? Costurar as feridas e amar os inimigos, que odiar faz mal ao fígado. Isso sem falar no perigo da úlcera, lumbago, pé frio. Amar no geral e no particular, e quem sabe nos lances desse xadrez chinês imprevisível. Ousar o risco. Sem chorar, aprendi bem cedo os versos exemplares. Não chores que a vida é luta renhida. Lutar com aquela expressão de criança que vai caçar borboleta. Ah, como brilham os olhos de curiosidade. Sei que as borboletas andam raras, mas se sairmos de casa, certos de que vamos encontrar alguma. O importante é a intensidade do empenho nessa busca e em outras. Falhando, não culpar Deus. Oh, porque ele me abandonou. Nós é que o abandonamos quando ficamos mornos. Quando a vocação para a vida começa a empalidecer, e também nós, os delicados, os esvaídos. Aceitar o desafio da arte, da loucura, romper com a falsa harmonia, com o falso equilíbrio, e assim, depois da morte, ainda intensos, seremos um fantasminha claro de amor. Ah, que lindo! Lindíssimo, né? Que linda escolha, não conhecia. Muito lindo. Acho a Lígia, poxa, essas mulheres, né, pioneiras, porque a mulher custou muito a escrever, né, a sua própria história. Quem escreveu nossa história primeiro foram os homens. Sim. Aí vem os romances super machistas, né, a gente numa incrível, até as mulheres, né, e a Lígia é uma mulher muito moderna, avançou muito ela o tear literário feminino. Eu quero ler um poema que eu fiz em maio do ano passado. Chama Quarentena de Longa-Metragem. Nestes tempos, ando atordoada, penso quilômetros, ando repetindo escadas e redescobrindo percursos da casa, pés descalços, tapetes, e eu pensando no chão, desencalços. Temo me perder de vez no mar do cotidiano, temo, nas turvas e cristalinas águas, temo me perder. As turvas e cristalinas águas onde nado em círculos, sem imediata solução, em busca do assoalho da razão. Quanto estímulo espalhado no porão, tudo me chama, tudo quer um pouco de mim, aquela roupa para tingir de azul turquesa, que beleza, aquela toalha velhinha e boa, que vai ficar linda na magra mesa, aquele caderno de desenho, aquele lápis verde de cera, meus manuscritos guardados e perdidos dentro de cadernos, blocos e agendas com inéditos não relidos. Bailo entre tarefas enquanto me olha o verde do jardim que muda a qualidade de minha alma e de minha varanda. O galinho do raro e rosa brinco de princesa se abre amoroso, brotando todo para minha beira. Minha alma brilha acesa, manjericão, avencas, roseiras, alecrim, comigo ninguém pode, hortelã, saião e alfazema, a gratidão das plantas me desconcerta e me tenta. Vivo no transcetê das mudas, espalhando sementes onde terra houver. No mais, estou perdida. Não sei mais qual deve ser a próxima cena, o que elejo como primeira tarefa, e eu só me encontro no poema. É ele sempre a coisa mais firme, mais certa. Lá fora a pandemia nos isola, enquanto a solidariedade nos acena. Lá fora o presidente nada compreende e sua ignorância nos assola.
seu egoísmo nos abandona, seu desprezo pelo brasileiro dá até pena. Máscaras, respiradores, falta de leitos, riscos, a ficcional realidade deste longa-metragem de necessária quarentena. A cozinha, o banheiro, o chuveiro, desenrola o dia na minha cara apenas com sua profusão de fumaças e cheiros, com sua confusão de cenas, vassouras, feijões e açucenas. Ah, não tem jeito, só melhoro no colo do poema, só sossego na arte do poema, só descanso na rede do poema, só combato na vida livre do poema, só piso firme no filme do poema, na vida do poema, na hora do poema. Elisa Lucinda, Lira de Maio 2020. Muito lindo. Que musicalidade que as suas palavras têm. É realmente conteúdo e musicalidade. Parabéns. Muito obrigada. Só sossego no poema. É. Eu quis falar ele porque eu acho que no pior cenário, nosso verso sobrevive, sabe? Tiram todos os seus instrumentos, sua caneta, e você faz de cabeça a sua música. É alimento pra gente, é alimento pra alma, né? Estamos aqui. Querida, olha, muitíssimo obrigado. Ah, antes que eu me esqueça, antes de terminar, eu preciso só mandar um beijo para um amigo querido que nós temos em comum, que é um dos grandes caras do Brasil. E quando eu falei que eu ia conversar com você hoje, ele falou: "Ah, eu amo ela", e só rasgou elogios para você. Sabe quem que é? Quem? O Jean Willis. Ah! É o amor do meu coração. Tá morando na Alemanha, né? Não, ele tá na Espanha agora, né? Ele tá na Espanha? É. Não, achei que ele tava. Teve uma coisa. Ele passou por Berlim, agora ele tá na Espanha. Ele tá na Espanha, ele tá onde, hein? Tá em Madrid ou tá em Barcelona? Barcelona. Ótimo. É. Eu amo o Jean Willis de uma maneira tão irreversível. É meu parceiro de vida, cúmplice. Nós somos cúmplices, mais do que amigos e amores um do outro, nós somos cúmplices. Estamos no mesmo front. No mesmo barco, muito legal. Então, eu comentei com ele ontem, eu vou amanhã conversar com a Elisa Lucinda. Aí ele contou um pouco da história de vocês e tudo mais. Eu falei, eu vou te mandar um beijo, então, lá na nossa conversa. Meu sonho um dia é votar no Jean Willis como presidente do Brasil. Com certeza. É meu candidato para nosso momento mais contemporâneo. É preciso que a gente chegue no nível de evolução que o Jean já está. É preciso. Precisamos de maturidade para ele ser nosso presidente. Nossa democracia é muito imatura para isso. É verdade. E ele também é um grande artista, né? Ele pinta e tudo mais. Ele escreve, pinta. E ele mesmo é lindo, inclusive a pintura dele é linda. Que bom. Poxa, um beijo, 247, fazendo um trabalho. É um trabalho, nós não estamos. Nossa democracia está viva. Estamos aqui. Daniel Silveira recebeu uma resposta dos deputados, sabe? Eu não tinha certeza que isso ia acontecer, juro que eu não tinha. Sabe? E, então, não, eu acho que as notícias não são só nefastas, não. Estamos vivos, somos resistência. Elisa, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo. Amei. Muito obrigada também a vocês. E olha, quem quiser se inscrever na Casa Poema para fazer curso, que a gente dá curso para todo tipo de pessoa que quiser fazer, no Brasil, no mundo, é só ir lá na Casa Poema Oficial, nosso Instagram, que tem as informações lá. Tá bom? Quem quiser, qualquer coisa, compra livro meu no meu Instagram, pode. Aí recebe autografado em casa. Essa vida online nos salvou. Isso Por mesmo. incrível que pareça, está nos salvando do isolamento total. É isso aí. Estamos juntos e queridos do 247, então sigam, se vocês quiserem, a Elisa no Instagram, a Casa Poema e também o programa Arte Resistência. E, como sempre, um beijo a todos e ninguém solta a mão de ninguém. Beijos. Obrigada, Jean.
Adorei.